Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos nós, né? Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? Vamos ser gratos, sempre gratos. A nossa oração sempre é de gratidão, né? Como ser grato em dias difíceis, em situações difíceis. Mas é exatamente nessas horas que nós temos que mostrar a nossa gratidão e compartilhar gratidão, né? Porque às vezes a gente só quer agradecer só as coisas boas, momentos bons, mas é exatamente nas horas difíceis que nós temos que ter essa gratidão, né? Na perca do emprego, na perca de um ente querido, na perca de qualquer coisa, né? Até de saúde, a gente tem que ser grato a Deus, porque Deus, ele é o socorro bem presente em nossas vidas, né? Ele é o socorro bem presente. Então nós temos a certeza que ele é o nosso socorro. Então nós temos que exalar gratidão o tempo todo em nossos corações. Porque às vezes a gente só quer ser religioso, e nos esquecemos de prestar atenção na palavra de Deus que diz em verdade vos digo, né? Porque às vezes nós pregamos a palavra de Deus de verdade em verdade apenas por ler, mas nós mesmos não queremos saber viver esta verdade, né? Porque a verdade nos tira o poder do homem, a verdade de Deus tira o poder do homem, tira a religiosidade. Então as pessoas têm que procurar, né, dar ânimo uns aos outros na verdade de Deus, porque a religiosidade, ela vive de tradição, né? Ela vive de ilusão, de filosofias, né? Prova disso que pregamos, né, quando nos incluindo todos nós, né, diz que Jesus está às portas, Jesus está chegando, né? Mas no outro dia, na outro momento, já está fazendo planos. E porque sabemos que isso é uma tradição, religião, né? Vindo do nosso bisavô. Nosso bisavô já falava, né? Jesus está às portas, está próximo o reino de Deus, não é verdade? Mas ninguém, nem mesmo quem fala, acredita nisso. Porque fala, mas faz planos a longo prazo, constrói prédios, né? Vivem sonhando. Então, porque fala, mas nem a mesma quem fala acredita. Então, nosso bisavô, nosso tataravô falou, Jesus está às portas, não é verdade? E para ele já chegou realmente, Jesus chegou, né? Nosso avô falou, nossos pais falou, né? Então, é uma tradição. Porque falam, mas nem mesmo quem fala acredita. Porque fala, porque quer apenas falar para o outro, mas dentro de si está os planos para um futuro. Então é porque não crê que realmente Jesus está às portas. E Jesus está às portas mesmo para cada um de nós, né? Quantos realmente Jesus já chegou? Jesus não somente estava às portas, mas abriu a porta e entrou. É questão de religião, é questão de tradição, é questão de nós prestarmos atenção, né, na palavra de Deus e viver a verdade de Deus, que a palavra diz, ainda que esteja morto, viverá. E Deus enviou o nosso Jesus, o Filho unigênito, para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. E nele já temos esta vida eterna. Temos que ver que está escrito em 34, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará o quê? Esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, ou ainda não aconteceu, ou já aconteceu, porque aquela geração já passou. Não é verdade? Então, vamos prestar atenção no que nós estamos lendo. Jesus, homem, ali estava falando, em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Então, já aconteceu. O que ele estava falando, profetizando, já aconteceu. Jesus não mente, não é verdade? Isaías 61:2 diz assim, né? Que nós sabemos que ia pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia o quê? O dia da vingança. Então, eram 700 anos antes, era uma profecia o quê? Apregoar o dia da vingança do nosso Deus, né? O dia da vingança. Qual seria esse dia da vingança? Não somente só a derrubada do templo, né, de pedra, né, porque ali Deus não passaria não mais a habitar em templos feitos de pedra, mas também a destruição de Jerusalém, né, que era se nós vemos lá em Mateus 23, que acabaria que o templo dos profetas, né, que mataram os meus profetas. Então acabaria aquele tempo, aquela dispensação ali do governo humano, e ali passaria a ter o profeta, né? Mateus 11:13, o único, ali acabou, né, o tempo, não mais eles profetizam, mas agora seria só apenas o Jesus, Filho de Deus, o único e verdadeiro caminho. A vocação, os dons que foi dados para todos, né, como está escrito lá em Efésios 4, dons é sempre para a revelação desse Deus vivo, né? Então esse ministério aqui, esse atalaia, né, que atalaia está na brecha, a vocação de Ezequiel disse: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem é uma expressão que não foi dada só a Jesus, né, o Filho de Deus, mas também era dado a qualquer filho, príncipe, né, que viesse em nome de Deus, qualquer atalaia, né, qualquer profeta, né, de Israel, qualquer profeta judeu. Então ele falou: filho do homem, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Tá vendo? Sem o Espírito nada podemos fazer. Então aqui Ezequiel estava intervendo para aquele povo rebelde de Israel, né, falar para eles sobremaneira o mundo invisível, o mundo espiritual, que eles não queriam ouvir até como os dos dias de hoje. Como falando de espírito, ainda são taxados de demônio, eles falam que é demônios, porque eles só querem ser religiosos, não querem entender a palavra, né? Se tiver discernimento do Espírito, vai saber qual é o espírito negativo e qual é o espírito de instrução. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então temos que ouvir, porque como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Em Mateus 24 ele disse, Jesus, né, quando lhe mostraram o que a construção, o que seus discípulos mostrou o que? A construção o que? Do templo. Então ele está falando ali, o sermão profético, a destruição do templo. Então ele falou aqui, em verdade eu porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o que? Derrubada, né? E não seja derrubada. No Monte das Oliveiras já estava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, né, dizendo quando sucederá essas coisas. Estas coisas, então quais essas coisas? Tanto é a derrubada do templo como a destruição de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então está falando do Filho do Homem, né? Falando com o Filho do Homem. Quando que vai suceder essa conclusão que ele começou na cruz, né? Nós vamos ver mais no caso à frente. Eles viram que começou na cruz, que Jesus na cruz disse está consumado, mas a conclusão daquele dia da vingança que nós lemos em Isaías 61 se cumpriria no ano 70 depois de Cristo. Tanto a destruição do templo, quando
aqui está escrito em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, não é verdade? Como essa religiosidade, sistema até hoje não querem ser ajuntados, ser uma nação para um só Deus, para um só Espírito. Não querem, eles querem ser religiosos, cada um na sua verdade, não é verdade? Só é irmão se estiver aqui, se for para lá já não é irmão, né? Então, eis que a vossa casa vos ficará deserta. A profecia de Jesus estava profetizando, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que veio em nome do Senhor. Aí aqui em Mateus 24, 34, diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí o homem lê aqui e futuriza, né? Então, não é a geração de 2021. Quando foi escrito, em verdade vos digo que não passará aquela geração que Jesus estava ali pregando, que mandou os discípulos, lá está em Mateus 10, 5, que mandou eles pregar, que a profecia do juízo e da destruição era para Israel, né? Sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus mentiu? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, né? Então aconteceu nos anos 70 depois de Jesus, mas o dia e hora não sabiam ali, só sabiam que estava o quê? Próximo o reino de Deus. Vamos estar fazendo alguns vídeos e engasgando o disco de Malaquias 3:10, né, Flor? É um bom tema, né, pra gente estar desengasgando. Nós não somos Maria vai com as outras, né? Nós somos Maria, mas não vai com as outras. A gente tem que desengasgar esse disco. A gente concluiu, né? A gente está concluindo, né? Sobre Mateus, o disco Rainhado de Mateus 24, né? Que fala final do mundo, né, Flor? Mas a gente já concluiu, já entendemos que Mateus 24, né? Fala ali do fim, não é do mundo, mas o fim do templo de Jerusalém e também do fim dos profetas, né? Do fim ali das revelações através dos profetas, né? Mateus 11, 13 diz, né, que a lei e os profetas profetizou até João. Então, de lá para cá é falso, né, Flor? Então é isso, é o fim, né? Não é o fim do mundo que está lá em Mateus 24. Então, que já vem ali falado, Deus da profecia de Isaías 61, né? Tá lá em 61, versículo 2, parece, né, que o dia da vingança, né, do Senhor chegaria. Então, ali Mateus 24, Jesus ali tá falando, né? E a gente for em Mateus 24, no versículo 34 e 30 até os 36, por aí assim, a gente tá falando ali que naquela geração, né, que não passaria, né, daquela geração a consumação. Então, começou a consumação na cruz, né? Que ali Jesus ele pagando com sangue, né, com preço de sangue, né? Então ali se concluiu nos anos 70, né? Ali depois foi se pregando, né, a conclusão, né, que seria o dia da vingança de Isaías, né? O dia da justiça, então o dia da justiça, porque na cruz o véu só foi o quê? Rasgado de alto a baixo, não é verdade? Só o véu, né? O véu, foi tirado o véu. Mas nos anos 70 se concluiu a transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. Então, a transição, a conclusão, a consumação do ministério do Filho do Homem, nos anos 70,
depois de Cristo, né? Então ali não somente o véu foi rasgado, mas quebrou-se, né? Derrubou o templo. Lembra de Mateus 24 ali no início, né? E está falando, não vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, vai lá em Mateus 24, 34, ali, 36, está falando, não passaria daquela geração. Não somente o final, né? Porque ali no início ele perguntou, né? Quando vai acontecer tudo isso e tudo? Então, ali está falando de duas coisas, da derrubada do templo de Jerusalém, a tal casa do tesouro, né? E também o final das profetadas, né? Das profetadas dos profetas. Então ali passaria a ser somente o profeta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ali o João foi ali aquele que foi o caminho para o profeta, e ali finalizou o tempo dos profetas, né? Profetizaram até João. Então foi esse fim que teve, né? Esse ciclo, né? O fim desse ciclo, né? Não é o fim do mundo, né? Ele vai ser o fim daquele ciclo. Então vamos continuar compreendendo a palavra de Deus. Amém? Então vamos compartilhar, né? Compartilhar informação, porque nós somos enviados para isso, né? Nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, né? Que Jesus ele falou para os seus discípulos lá, aqueles discípulos que da circuncisão, que ele mandou pregar, né? Para Israel. Então ele disse, está lá em Mateus 10, versículo 5, que ele mandou os discípulos deles e somente a Israel, que eles que eram as ovelhas perdidas da casa do Pai, né? Não a nós que somos depois da cruz e não somos judeus, né? Não somos hebreus. Mas então ele mandou aqueles discípulos. Então foi aqueles discípulos que lá quando ele fez, naquela reunião, na última reunião, antes dele ir para a cruz, né, para concluir o ministério dele, ele disse assim, fazer isso em memória de mim, né? Se reúnam nessa comunhão, né? Dessa comunhão, e compreendam, né, que eu vim para dar o meu sangue para vos dar vida e vida em abundância. Então ele falou para aqueles discípulos que andavam com ele, que quem falou foi o Filho do Homem, né? Então o Filho do Homem falou, fazer isso em memória de mim. Em memória porque alguém ia se ausentar, né? Alguém ia se ausentar. Porque a gente faz em memória porque aquela pessoa, o quê? Morreu, aquela pessoa morreu. Então, mas nós não, nós somos do Filho de Deus, né? Da graça, o Filho ungido, que nos deu vida e vida em abundância, vida eterna. Nós temos nele a graça. A graça é o quê? A vida eterna. Né? Então, que nós temos pela fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, é nele que nós estamos, nós fomos vivificados, né? Quando falo fomos vivificados, foram aquele povo, os judeus, mas nesse ministério, né? Nessa incumbência de Jesus, nós fomos enxertados, tá bem? Então vamos prestar atenção, né? O que foi concluído ali para aquele povo, aquela promessa para Israel, né? Então Jesus, Cristo, o ressurreto, sim, veio fazer o quê? Unir, né? De novo, fazer um reino unido, um corpo do qual ele é o cabeça, né? Porque depois dos 3 reis, né? Que foram Davi, Saul e Salomão, né? O reino foi dividido, Israel e Judá, reino do norte, reino do sul. Então, quando Jesus veio, ele veio de novo unir. Me parece que está lá em Hebreus 8, alguma coisa, do 8 ali até o 13, que me parece que está ali, e explicando sobre isso, que Jesus veio para unificar de novo o reino dividido. Amém? Então, todo reino, né, que é dividido não subsiste, porque o Senhor já pagou com preço de sangue a união, a unidade de um corpo, de uma nação, para um só cabeça. E ali ele, na cruz ali, foi feito o quê? A nova aliança. Leia também lá em Hebreus 10, que vocês vão compreender. Do 7 até o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, vocês vão compreender que Jesus fez ali uma nova aliança, um novo pacto, tornou inútil,
né, os pactos, né, anterior, principalmente a lei. Então ali nos tornou o povo, Hebreus, né, fez uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá, né? Não é mais um reino dividido, é um só povo para uma só nação. E agora não há mais judeu, nem grego, nem inglês, nem italiano, nós somos um povo só. Amém? Então é essa a explicação da conclusão de Mateus 24. E agora nós vamos entrar em outro tema para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? YouTube, é aqui. Embaixo está escrito se inscreva. Se inscreva. E comentários, você comente, tá bom? E na mãozinha que tá para cima, você aperta, dá um like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.